Você aprende o que é uma taxa de conversão antes de aprender o que é 13º. No seu primeiro mês como atendente, você registra 847 CPFs num sistema que você nem sabe o nome completo. Cada CPF é uma pessoa. Cada pessoa depositou pelo menos R$ 50 para receber o bônus de boas-vindas que o seu chefe chama de aquisição de usuário. Você ganha R$ 1.200 fixo, mais R$ 3,50 por cadastro ativado. No primeiro mês, faz R$ 1.200. No segundo, R$ 1.800. No terceiro, você entende o sistema e faz R$ 3.400. O gerente te chama na sala e diz que você tem tato para o negócio. A conta de água da sua mãe tá paga. O armário tem comida. Por enquanto, é o suficiente. A banca onde você trabalha se chama algo com Sports no nome. Tem logo azul, atendimento 24 horas e licença emitida em Curaçao, um país que você precisou buscar no mapa. Parece legal porque é legal, pelo menos na superfície. Tem comercial no intervalo do Campeonato Brasileiro. Tem influenciador famoso no banner da homepage sorrindo ao lado de um troféu de plástico dourado. Você responde chamados no chat, explica regras de saque, processa depósitos via Pix. É quase como trabalhar num banco, exceto que você nunca fez parte de uma empresa cujo modelo de negócio depende completamente de as pessoas perderem dinheiro. O sistema foi construído matematicamente para isso. Cada odd já carrega uma margem, chamada de hold. Se você apostar o suficiente de vezes, a casa sempre fica com mais do que devolveu. Sempre. Sem exceção. Isso não é corrupção. É o produto. 3 meses depois de começar, te passam para supervisor de atendimento. Você para de falar com clientes e começa a ler relatórios. É aqui que o vocabulário muda. Cliente passa a ser usuário ativo. O dinheiro que ele deposita é GGR, Gross Gaming Revenue. O dinheiro que ele saca é custo de prêmio. O dinheiro que ele perde sem perceber, distribuído em pequenas derrotas ao longo de semanas, tem um nome bonito: Lifetime Value. Quanto mais tempo o usuário fica na plataforma sem sacar tudo, maior o lifetime value dele. O seu trabalho agora é garantir que o lifetime value suba. Você cria notificações. Seu time joga amanhã, aproveite as odds. Você projeta campanhas de reengajamento para usuários sem atividade há 7 dias. Você aprende que o melhor momento para mandar uma oferta de bônus é imediatamente depois que o usuário perde uma aposta grande, quando ele está mais vulnerável. Isso também não tem nome feio. Chama de retenção. Numa quinta-feira, às 14 horas, você acompanha em tempo real o extrato de um usuário identificado no sistema como BR_7749. Ele entrou às 11 com R$ 1.800 na conta, quantia que você reconhece como o salário de um trabalhador CLT comum. Você vê o saldo descer em apostas de 50, 80, 120. Ele ganha algumas, perde mais. Às 13h48, ele deposita mais R$ 600 via Pix. Você sabe que esse Pix saiu de uma poupança ou de um crédito no cartão, porque é o padrão comportamental do perfil dele. Às 14h17, o saldo chega a 0. Ele fica 9 minutos sem fazer nada. Você imagina ele olhando para a tela. Depois ele sai. Você fecha o relatório. Você não fez nada de errado. Você não tem contato com o BR7749. Não sabe o nome dele, não sabe se ele tem filho, se aquele era o dinheiro do aluguel. O sistema funcionou exatamente como projetado. No fim do mês, BR7749 é uma linha positiva no seu relatório de retenção. A segunda camada do negócio você descobre por acidente, 6 meses depois de começar. Você está processando um relatório de reconciliação financeira e percebe que uma série de contas de alto volume, usuários que depositam entre 20 mil e 150 mil reais por semana, nunca acionam o suporte, nunca reclamam de saque negado, nunca fazem nada que usuários normais fazem. Eles depositam, apostam em mercados específicos de forma padronizada e sacam com regularidade milimétrica. Você levanta a questão para o seu supervisor. Ele fecha a porta, te oferece um café e explica com uma calma que você vai aprender a reconhecer como sinal de perigo. Essas contas existem, têm função dentro da operação, e você não precisa entender a função, só precisa garantir que o processamento delas não seja interrompido. Ele diz isso olhando nos seus olhos por tempo demais. Você entende. Você fecha o relatório. Você acabou de cruzar a primeira linha invisível, sem dar um passo sequer. 2 meses depois, te chamam para uma reunião com alguém que não trabalha no escritório que você conhece. Ele não tem cargo no sistema, não aparece em nenhum organograma,
Mas todo mundo na sala age como se ele tivesse autoridade sobre tudo. Ele explica que a operação está crescendo e precisa de alguém de confiança para coordenar o que ele chama de infraestrutura de volume. Na prática, você vai gerenciar as contas de lavagem, os depósitos de origem duvidosa que entram como apostas e saem como prêmios legítimos, tributados, com nota fiscal. Ele apresenta os números. O seu salário passa de R$ 4.200 para R$ 18.000 mensais, mais uma porcentagem sobre o volume processado. Você pensa na sua mãe, que tem 54 anos e ainda trabalha de diarista. Você pensa no seu irmão, tentando entrar na faculdade. Você diz que precisa de um dia para pensar. Ele sorri. Você sabe que a reunião já terminou e que a sua resposta estava decidida antes de você entrar na sala. No primeiro mês como gerente da operação paralela, você supervisiona 12 bancas distribuídas entre São Paulo, Campinas e Santos. Cada banca tem entre 200 e 800 usuários reais e entre 15 e 40 contas de volume processando lavagem. O dinheiro que passa pelas suas mãos em um único mês é mais do que você ganharia em 20 anos no mercado formal. Você aprende a elegância criminosa do sistema. O crime usa a estrutura legal como lavadora. Os impostos são pagos, as licenças são renovadas, o CNPJ é impecável. O dinheiro ilícito entra como depósito de apostador, gira no sistema com uma pequena perda calculada e sai como saque de premiação. Limpo, tributado, rastreável para qualquer fiscal que olhe superficialmente. Você não está no submundo. Você está num escritório, com ar-condicionado, café na entrada e uma planilha aberta no segundo monitor. Você é o engenheiro da lavadora. Você a mantém funcionando sem barulho. No 10º mês, você recebe um alerta automático de risco. Um usuário está em padrão de perda acelerada e tentou fazer 4 depósitos consecutivos negados pelo banco. O sistema sinaliza para oferecer crédito emergencial via parceiro financeiro cadastrado. Você aprova o alerta. 3 semanas depois, o mesmo usuário aparece numa nota de jornal regional. Ele se matou. Deixou uma nota mencionando as dívidas de apostas. O veículo não cita o nome da plataforma porque o contrato de publicidade está ativo. Você fecha a aba do jornal. Você não conhecia esse usuário. Você nunca teve contato com ele. Você só aprovou uma notificação automática de crédito. Tecnicamente, você não fez nada errado. Mas você começa a dormir de forma diferente a partir desse dia. Não é culpa, exatamente. É algo mais fundo e mais silencioso que culpa. É o reconhecimento de que você se tornou engrenagem de um sistema que tem nos seus fundamentos a capacidade de destruir completamente uma vida humana. E que essa engrenagem girou. Você tem dinheiro agora. Não uma quantia obscena, mas suficiente para mudar de apartamento, para aposentar sua mãe antes do tempo, para pagar a faculdade do seu irmão à vista. O problema é que nenhum desse dinheiro tem origem explicável. O seu salário oficial, o que aparece em carteira, é de R$ 4.200. O restante chega em formas diversas. PIX fragmentados de contas diferentes, saques em espécie em caixas de cidades que você nunca foi. Ocasionalmente um envelope deixado na sua mesa sem cerimônia. Você não pode comprar um carro no seu nome. Você não pode abrir uma conta com os valores que movimenta. Você começa a aprender sobre laranjas, sobre empresas de fachada, sobre como declarar um rendimento de R$ 60.000 anuais como consultor autônomo de tecnologia. Você descobre que lavar dinheiro é muito mais tedioso do que parece. É burocracia criminal. São horas de processo para transformar papel sujo em papel limpo. No 2º ano, a operação cresce para 6 estados. Você não gerencia mais bancas individuais, você gerencia gerentes. Você tem reuniões num aplicativo de mensagens com chefes regionais que nunca viu pessoalmente e provavelmente nunca vai ver. Uma semana ruim não é uma semana em que alguém perdeu a casa. É uma semana em que o volume de processamento caiu abaixo da meta. Você começa a otimizar os algoritmos de timing de notificação. Você descobre que mandar uma oferta de recarga para um usuário às 23h47 de uma sexta-feira converte 340% melhor do que mandar às 20 horas. Você sabe o que está acontecendo às 23h47 de uma sexta-feira na vida de um apostador compulsivo. Você usa esse dado. Você não pensa muito a respeito, porque pensar muito a respeito é um luxo que o seu cargo não permite. Você fecha o dashboard com os números do dia. Os números estão verdes. Você vai jantar. O primeiro problema sério chega numa terça-feira.
Um usuário, desta vez com nome, sobrenome e endereço, registrou um boletim de ocorrência alegando que a plataforma praticou fraude nas odds de um jogo específico. Ele tem prints, tem logs de transação, tem um advogado trabalhando por honorários de êxito. Você recebe uma ligação de um dos sócios às 7 horas da manhã. Ele não grita. Ele explica o que precisa ser feito com uma precisão que te faz entender que ele já fez isso antes. Você precisa localizar as contas vinculadas a esse usuário, mapear se ele tem familiares também na plataforma e garantir que o processo jurídico seja suficientemente prolongado até que ele desista ou aceite o acordo. O advogado da empresa já está orientado. Você tem 3 dias. Você faz o que foi pedido. Você passa 3 dias rastreando a vida digital de um homem que só queria o dinheiro de volta, que acreditou ter ganho legitimamente. Quando ele aceita os R$ 3.000 do acordo e retira a queixa, você fecha o computador e vai jantar. Você descobre que o app que a sua mãe usa para apostar todo dia é operado pela mesma holding que controla 3 das plataformas que você gerencia. Você não sabia disso até ver o relatório de usuários da filial de São Paulo capital. O CPF dela tá lá. Usuária ativa há 14 meses. Lifetime value médio. Ela apostava 10, 20 reais, raramente 50 reais. No total, em 14 meses, ela tinha perdido 2.340 reais. Não é uma quantia que quebra ninguém, mas você reconhece aquele dinheiro porque ajudou a pagar algumas daquelas contas quando ela não tinha. Você não diz nada para ela. Você não desativa a conta dela porque isso levantaria uma flag no sistema. Você simplesmente fecha o relatório. Você passa a semana inteira tentando entender o que sente, sem encontrar um nome preciso para isso. É algo parecido com o reconhecimento tardio de que você passou 2 anos construindo uma máquina para extrair dinheiro de pessoas como a sua mãe, e que ela funcionou. A regulamentação das apostas no Brasil endurece de forma inesperada. O governo publica uma medida exigindo compliance total, rastreabilidade de origem de fundos, auditoria independente e licença nacional. Você assiste à reunião de emergência com os sócios via chamada de vídeo. Eles estão calmos, do jeito que pessoas ficam calmas quando já tem um plano B construído há anos. A operação vai migrar, parte para o mercado regulado, como fachada limpa, parte para jurisdições offshore, sem extradição. A camada ilegal vai ser desmontada aqui e remontada em outro lugar. E você, que está no centro de tudo isso, que conhece os nomes, os processos, os volumes, os CPFs, percebe que tem um valor finito dentro desse sistema. Você é útil enquanto a operação precisa de você. Quando ela mudar de forma, vai precisar de alguém que não saiba o que você sabe. Você percebe que a sua posição privilegiada sempre foi, na realidade, uma posição de risco administrado por outras pessoas. Você começa como atendente porque precisava pagar uma conta. Você termina sabendo mais sobre a psicologia da perda humana do que qualquer psicólogo formado em universidade. Você sabe o exato momento de uma semana em que uma pessoa em desespero financeiro está mais propensa a depositar dinheiro que não tem. Você sabe como uma interface digital pode ser projetada para fazer o botão de depósito parecer urgente e o botão de saque parecer complicado. Você construiu isso. O sistema que destruiu o RR 7749, que fez a sua mãe perder R$ 2.340 sem perceber, que transformou o salário de trabalhadores em linhas verdes nos seus relatórios. Você não estava no crime organizado. Você estava numa empresa, com CNPJ, com símbolo de favorito no celular de 40 milhões de brasileiros e comercial no horário nobre. Essa é a diferença entre o primeiro degrau e o que você se tornou. Ninguém te chama de criminoso. E é exatamente por isso que o sistema nunca para.